com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estamos de volta para mais uma transmissão ao vivo dessa feita, a voz do divino, que é o quadro de leitura, de ministração da palavra de Deus aqui no programa Acorda a Bênção. E volto a dizer a quem estiver me assistindo, quem estiver me ouvindo, que eu não sou formador de opinião, muito menos tenho a pretensão de ser um influência digital. A ideia de nós estarmos postando essa ministração no Facebook ao vivo, bem como no YouTube, é obviamente para saquear o inferno e povoar o céu. E nós já fizemos um vídeo aí convidando as pessoas para se inscrever no canal do YouTube, porque temos recebido a informação e é fato, é uma realidade isso. A partir de tantos inscritos e tantas horas de visualização, o YouTube começa a gerar recursos para as pessoas responsáveis pelo respectivo canal. Então achamos que, e acreditamos, e esperamos que isso passe a acontecer em função do Acorda a Bênção, que tem ao longo desses 12 anos, 9 meses e precisamente 24 dias hoje, dia 9 de fevereiro de 2020, tem vivido numa dependência muito grande da oferta voluntária e espontânea dos seus ouvintes. Aqui por esta emissora, pela Rede Cristã Brasil e por esta emissora a qual temos a base da transmissão do programa. Então, como não temos empresários bancando o programa, como não temos a ajuda do meu peitinho, meu querido irmão Renato Raionetes, o nosso querido Ivanildo da NB Estampas, que nos ajuda na postagem, nas edições desse vídeo, e ainda assim 90% das despesas do Acorda a Bênção são cobertas pela voluntariedade, pela espontaneidade dos ouvintes, aos quais eu agradeço, pelos quais tenho orado e creio piamente na bênção do Senhor sobre suas vidas, uma vez que nos diz a palavra do Senhor que Ele nos enriquece para toda beneficência quando fazemos que o nome do Senhor, quando fazemos que ao nome do Senhor seja dado graças. É importante entender esse versículo, né? De Coríntios, capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11, para que em tudo enriqueçais em toda beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Quando você faz com que outra pessoa dê graças a Deus, Deus lhe abençoa. Amém? Quando você faz benefício a alguém e esse alguém dá graças a Deus, Deus lhe abençoa. E através da sua oferta, muita gente tem sido alcançada com este programa, com esta palavra de Deus, com este evangelho. Vidas têm deixado de suicidar-se, pessoas têm se libertado das drogas, pessoas têm sido tratadas e curadas por Deus da depressão, da síndrome do pânico, do espanto noturno. Louvado seja o nome de Jesus. Vidas têm sido curadas fisicamente, milagrosamente. Vidas têm sido curadas emocionalmente. Vidas têm sido curadas, libertas e transformadas espiritualmente, que é obviamente muito mais importante. Claro que o físico, o mental, o psicológico, também dispensa comentário da importância, não é?
mas sobretudo espiritualmente, porque aí a pessoa garante a sua eternidade com Deus. Então, por isso que Deus tem abençoado essas pessoas que ofertam. Por isso que também estamos no ar nas madrugadas, o programa mais ouvido da madrugada do Rádio Pernambucano, graças a você, missionário ofertante. Amém? Louvado seja Deus. Então é bênção de Deus para a sua vida ao fazer isso. Quando, inclusive, também priorizamos a Deus com a nossa fazenda, com as primícias da nossa renda, o Senhor abençoa aquilo que é a nossa sustentação, aquilo que é a nossa rentabilidade, aquilo que é o nosso meio de vida, né? O nosso trabalho, o nosso pão de cada dia. Provérbios capítulo 9, capítulo 3 de Provérbios, versículo 9 e 10. O Senhor, Ele abençoa o nosso celeiro, o trigo no celeiro e o mosto no lagar, quando priorizamos a Deus com a nossa fazenda e com as primícias da nossa renda. Tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também nós temos a bênção do Senhor da multiplicação da farinha, da panela, do azeite, da botija, que é aquela experiência do profeta com a viúva, e o muito conhecido Malaquias 3:10, o Senhor expulsa o devorador das nossas vidas e nos abençoa de forma extraordinária. Não é? Então, e Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Mesmo que eu não orasse por você, você já seria muito abençoado, porque Deus está vendo quem é você, o que você faz em prol da obra do reino dele. Agora, para mim, é constrangedor, volto a dizer, estar pedindo oferta para manter esse programa. Venho fazendo isso ainda. Espero em Deus ter condições de poder bancar o programa. E essa sistemática oferecida pelo YouTube de bonificar as pessoas dos respectivos canais que tem tantos mil inscritos e tantas mil horas de visualização, os seguidores, né, que chama, deixando ali a sua like, curtindo e tudo mais, não é? Isso gera bonificação, e não são bonificações poucas não, são bonificações grandes. Como eu disse recentemente, um colega meu disse que faturou aí 6 mil reais, e os artistas aí estão ganhando milhões, né? Com isso. Então, a gente pelo menos podendo pagar o programa no rádio, fazer as cruzadas evangelísticas e sobejando, claro, vamos estar assistindo vidas e vidas e vidas e vidas. O nome do Senhor será glorificado e só será bênção mesmo em nome de Jesus. Então, inscreva-se, deixe seu like, peça para outras pessoas se inscreverem e vamos em frente em nome de Jesus. Estamos no quadro A Voz do Divino, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos voltar as nossas atenções para Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a terceira parte, né? E nesta abordagem o que eu quero focar é isso aqui que Paulo diz no versículo 24 do capítulo 20 de Atos. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca vos deixei de vos anunciar
todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes a igreja de Deus, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e ao que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recomendar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. E entristecendo-se muitos, principalmente pela palavra que dissera, não veriam mais o seu rosto. Acompanharam-no até ao navio. Glória a Deus. Pronto, eu já li do versículo 24 em diante, mas eu poderia fazer a abordagem dessa terceira parte de Atos 20 a partir do versículo 17, quando de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, tá? E assim que chegaram junto de Paulo, ele começou a lhes falar que desde o primeiro dia em que entrou na Ásia, como durante todo o tempo se portou no meio deles, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus armadas contra eles. Como nada que útil fosse, ele deixou de anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas aí Paulo se reúne para dizer-lhes que estava ligado pelo Espírito, indo para Jerusalém, sem saber o que iria lhe acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, já lhe revelava, dizendo que o que lhe esperava era prisões e tribulações. Mas ele disse que não tinha sua vida por preciosa. O propósito de Paulo era cumprir a carreira que o Senhor lhe havia entregue, o ministério que o Senhor lhe havia entregue, que era de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou reler de novo todo esse trecho, mas tem tudo a ver
com essas duas postagens recentes, essas duas lives que estamos a fazer recentemente, uma após outra, né? Nesta mesma madrugada de 9 de fevereiro de 2020, que, diga-se de passagem, tem sido a temática das nossas abordagens. E aí, para quem está me ouvindo pela primeira vez ou me assistindo pela primeira vez, deixa eu dizer, esse programa Acorda a Bênção, mesmo que ele vá para o dia, mesmo que você me ouça, me assista durante o dia, ele vai continuar com o nome Acorda a Bênção porque é uma interjeição. A ideia é de orientar, esclarecer as pessoas, abrir os olhos das pessoas, não necessariamente os olhos desta anatomia, mas os olhos da alma, o entendimento das pessoas. Não é? Fazer as pessoas conhecerem a verdade do Evangelho de Jesus. Por isso que eu tenho cuidado de, nas abordagens que tenho feito, gerar subsídio teológico, doutrinário, apologético, consciência cristã, gerar subsídio para que as pessoas andem na presença do Senhor, que é de fato vivermos a palavra de Deus. Não há como termos comunhão com Deus sem estarmos ligados à sua palavra, sem adequarmos nossas vidas à sua palavra. Não é? Não há. Jesus disse que se o amarmos, guardaremos a sua palavra. E ele disse que habitaria em nós. Que habitaria em nós. Então temos muitas coisas para pontuar aqui. Inclusive, deixar claro o que já dissemos. Claro que a princípio a ideia de nós postarmos os nossos vídeos, e já são mais de 300 vídeos no YouTube, nunca foi, na verdade, esta, de gerar renda. Eu fiquei sabendo disso recentemente. E se existe essa possibilidade, e oremos a Deus para que ela aconteça, porque isso vai tirar de mim o constrangimento de estar pedindo oferta para manter este programa pelas ondas desta emissora, no radial, né? No rádio, no dial. Enfim, a ideia sempre foi alcançar mais pessoas. Alcançar mais pessoas. É a minha missão, em cumprimento ao vídeo de Jesus, em que o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. E cada um cristão faça a sua parte de alcançar o maior raio de distância, o maior número de pessoas. Cada cristão se envolva nisso, faça a sua parte, se empenhe nesse sentido, nesse aspecto, porque faça das palavras de Paulo o que deve ser as nossas palavras. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho, porque sobre nós foi imposta esta responsabilidade. Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Jesus não disse, por favor, meu filho, meu amado, por favor. Jesus não disse assim. Jesus pode até ter dito rindo, mas falou de forma imperativa. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. E cada cristão cuide de fazer a sua parte. Estou fazendo a minha, junto com os amados que colaboram comigo, que não podem ir, mas me ajudam a chegar. E chegam com suas ofertas. Chegam com suas ajudas. Chegam se inscrevendo agora no canal do YouTube, podendo gerar uma condição de avançarmos mais na pregação do Evangelho. Uma ferramenta que o apóstolo Paulo não tinha na sua época, não é? Mas a sua disposição, o seu profissionalismo, fez com que ele pudesse chegar aonde ele pôde chegar. Louvado seja Deus. Como ele disse
de que o que lhe era necessário, bem como os que estavam com ele, as suas mãos serviram-lhe. Por quê? Porque Paulo era fazedor de tendas. Não é? Louvado seja Deus. Como pela misericórdia eu tenho a minha profissão, além de ser radialista, repórter, não é? Temos outras formações, temos outras profissões. Mas aprove a Deus estarmos pregando o Evangelho com a ajuda dos irmãos através do rádio. Volto a dizer, há 12 anos, só aqui nesta emissora, 12 anos, 9 meses e precisamente 24 dias hoje, dia 9 de fevereiro de 2020. Louvado seja Deus. E o propósito, graças a Deus, tem sido alcançado, porque já são até agora mais de 600 e tantas vidas convertidas a Jesus. E nós temos primado por aquilo que Paulo primava, o Evangelho da graça de Deus, ao ponto de poder dizer também que estou limpo do sangue de todos que me ouvem. Aleluia. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aqui no Acorda a Bênção, as abordagens têm sido sistemáticas. Eu já fiz abordagem do livro de Gênesis a Malaquias, já fiz abordagem de Mateus a Apocalipse, voltamos ao Velho Testamento e adentramos no Novo, e estamos já prestes a terminar o Novo Testamento novamente. E dentro dessa abordagem, que tem sido até capítulo por capítulo, mas não versículo por versículo, nós temos pontuado aquilo que é aspecto mais do que devocional, sobretudo doutrinário, sobretudo aquilo que faz jus ao lema da Reforma Protestante de que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Por quê? Temos pontuado dentro do Velho Testamento, bem como do Novo, até porque se completam. O Velho Testamento é o tipo do Novo, o Novo é o antítipo do Velho. No Velho nós temos promessas, no Novo nós temos cumprimentos das promessas. Não é? Então se completam. O Velho Testamento não pode ser descartado, porque nele nós temos, talvez para muitos não muito claro, não muito explícito, mas nós temos os princípios, as verdades, os valores divinos, que é o que constitui a doutrina, que é o que constitui o Evangelho, porque a palavra Evangelho é um termo grego para a palavra de Deus, para toda a palavra de Deus do Velho Testamento, que, diga-se de passagem, foi escrito em hebraico e aramaico. E em hebraico nós temos a palavra, temos a lei, como está escrito no Salmo 119, Salmo 119, do versículo 1 ao versículo precisamente 9, nós temos no versículo 1, termo sinônimo para a palavra de Deus, lei.
No versículo 2, testemunho. No versículo 3, caminho. No versículo 4, mandamento. No versículo 5, estatuto. No versículo 6, preceito. No versículo 7, juízo. No versículo 10, caminho. No versículo 9, caminho. No versículo 9 ainda, caminho também. Palavra de Deus. Tudo palavra de Deus, tudo lei. Que no Novo Testamento é substituído pelo sinônimo, porque tudo isso aqui é sinônimo. Do versículo 1 ao versículo 9, tudo é sinônimo para a palavra de Deus, para as Sagradas Escrituras. No Novo Testamento nós temos evangelho, é sinônimo da lei, da palavra de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz que quando o Senhor Jesus se manifestar como labareda de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não são obedientes ao Evangelho de Jesus. Ao Evangelho de Jesus. Amém? Ao que Jesus disse, ide e pregai. E você pega o dicionário da língua portuguesa e logo vai ver que a palavra evangelho significa exatamente isso. Norma, regra, doutrina, ensinamento. Só que estamos falando de normas, de regras, de ensinamentos que são salvíficas ou salvíficos. Como Jesus disse, a palavra que vos falo é espírito e vida. Louvado seja Deus. São as boas novas, que a expressão, inclusive, boas novas, é a forma adjetiva deste evangelho. É a notícia boa. É a notícia da salvação, da vida eterna. Louvado seja Deus. A palavra capaz de salvar. As normas dessa relação com o divino. Não só com o divino, bem como as normas dessa relação sociável. Porque a relação sociável, ela é o termômetro da nossa relação com Deus. Não é? Eu, recentemente, na escola bíblica, lá onde eu congrego, que acontece todas as quartas-feiras, falei sobre o jejum. Porque estamos estudando o livro de Zacarias, estávamos na ocasião estudando o livro de Zacarias, capítulo 7, e lá fala sobre o jejum. E aí correlacionei a Isaías 58, que fala sobre o jejum também. E aí você percebe que a exigência de Deus, o que Deus quer, não é simplesmente que façamos abstinência a alimento sólido ou líquido, que é o jejum. Jejum que pode ser parcial ou total, você se botar no Google aí vai ser muitos tipos de jejum. Mas muita coisa é só para encher, sabe, irmão, linguiça. O jejum se resume em dois: parcial ou total. O parcial é quando você ingere água ou algum tipo de alimento. Se abstém de uns, ingere outro. Tá? E o total, que é quando você zera mesmo. Não se alimenta nem de água, nem de alimento sólido. E há abstinências a várias coisas, obviamente. Mas o jejum se limita a esses dois, para não estar com muita conversa fiada. Não é? Mas eu não vou falar aqui sobre o jejum, eu vou deixar esse estudo sobre o jejum para quando alcançarmos 1000 pessoas inscritas no YouTube, né? Aí eu vou dar muitos estudos ali, a partir de então. Mas observe, lendo aí Zacarias 7 e lendo Isaías 58, que o que Deus está mais interessado é que nós exerçamos a piedade, a misericórdia, o juízo, a justiça. Não é? Cuidemos
dos que precisam, ajudemos as pessoas que precisam, estando ao nosso alcance. Não é o nosso alcance com a mão, não, é o nosso alcance financeiro, recursos, até porque Paulo faz citação das palavras de Jesus, no versículo 35 de Atos 20, que mais bem-aventurado coisa é dado para receber, porque quem dá é porque está podendo dar, está em condições de dar. Quem recebe está numa situação de inferioridade. É constrangedor para quem recebe. É constrangedor pedir. Né? Como é constrangedor receber. Às vezes tem irmãos que querem que eu vá buscar a oferta em sua casa. Eu digo, mas isso para mim já é demais, tá pedindo tal. Se você puder fazer depósito, levar em algum lugar que eu indico, lá na Faz Cabos, na Dantas Barreto, aqui em Recife, na Galeria Sá, na Faz Cabo, ou então na Ótica Paraíba, na Rua Josefa Paz de Carvalho, número 13. Tá? Ou então fazer depósito no Bradesco ou na Caixa Econômica Federal. Aí eu agradeço. Porque já é demais para mim estar pedindo oferta. Tá? Quem recebe está nessa situação de constrangimento. Quem dá é porque está podendo dar. Não estou falando de quem oferta necessariamente, porque tem pessoas que ofertam com um sacrifício muito grande. Né? Gostariam de fazer, mas não fazem. Tem alguns que querem ajudar e não podem. Porém, ainda assim, mas bem-aventurada coisa. A bem-aventurada é feliz. Né? É dar do que receber. Louvado seja Deus. Então, quando a gente lê sobre jejum, nesses 2 livros e capítulos que mencionei, Deus está interessado nesse aspecto da nossa relação sociável. Que cuidemos um dos outros, como está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 25, que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. É 1 Coríntios 12, 25. Tá? Tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Louvado seja Deus. Eu estou citando isso porque o Evangelho do Senhor se resume nisso. A lei se resume nisso. Jesus disse que a lei se resume em amar a Deus sobre toda mesmos. O primeiro agente a ser amado é Deus. O segundo agente a ser amado somos nós. O terceiro agente a ser amado é o próximo. Só que devemos amar o próximo como amamos a nós. Aquilo que Jesus disse em Lucas 17, olhai por vós. Aquilo que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Olhando por ti mesmo. Está dentro do contexto. Acho até interessante você ler esse versículo 1 do capítulo 6 de Gálatas. Porque a lei se resume nisso. Então, evangelho é isso. Trata dessa relação sociável, dessa relação uns com os outros e dessa relação com o divino. E é importante nós termos uma atenção voltada para isso, porque podemos até estar bem um com o outro, bem com o vizinho, bem com o parente, bem com o familiar, mas não estarmos bem com Deus. Porém, jamais estaremos bem com Deus se não cuidarmos de estarmos sociavelmente sarados. Liberado perdão, né?
coração limpo, sem ódio, sem rancor, sem raiz de amargura. Não é obrigado a dar os beijos e abraços, mas no que depender de nós, disse Jesus, ter paz uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Evangelho se resume nisso, como a lei se resume nisso. Agora, claro, existe nesse resumo, porque diz respeito a Deus e ao próximo, e claro, a nós temos aqui no Evangelho de Jesus exatamente os princípios e os valores destas relações, do modo dos vivendo, do comportamento, da linguagem, dos sentimentos, das ideias, dos conceitos que devem ser priorizados. E no Evangelho nós temos essa gama de vamos dizer, de requisitos pormenores para os quais devemos voltar as nossas atenções na prática. É importante ler, é importante meditar, tudo isso faz parte dessa dogmática, né? Desse pragmatismo, dessa teoria. Mas nós precisamos ser proativos, nós precisamos ser práticos, nós precisamos viver a palavra de Deus. Não adianta para mim só falar, não adianta para você só ouvir, não adianta só ler, não adianta só meditar, contemplar mentalmente. Precisamos viver a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E precisamos viver dedicados às coisas de Deus. Paulo é um exemplo, não é? Humanamente falando, Paulo é um outro exemplo. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Jesus disse. Louvado seja o nome do Senhor. E aí não tem exemplo, não, irmão? Jesus é o concurso. Jesus é o paradigma. Jesus é Jesus. Aleluia. Mas para quem acha que os passos de Jesus são inalcançáveis, são inatingíveis, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então precisamos estar focados no Senhor, em fazer-lhe a vontade com alegria, com disposição, com determinação. Fazer a vontade de Deus com alegria. Sabe o que é isso, amados? É o que está escrito no Salmo 100. Celebrar com júbilo ao Senhor. É o que está escrito no Salmo 37:4. Deleitar-se em Deus. Ter prazer nas coisas de Deus. Às vezes eu escuto expressões que eu preciso corrigi-las para mim. O pessoal fala de sacrifício de louvor. Para mim, louvar a Deus não é sacrifício. É difícil cantar na hora do liseu, na hora da doença, da provação, da perturbação, do aperreio, misericórdia. É difícil. É difícil. Mas não é sacrifício louvar a Deus. Sei que é difícil, não estou dizendo que não é. Essa coisa de eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Olhe, para cantar na dor, acaba tem que estar bastante amadurecido, encaliçado, não é fácil. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, para passar na prova dando glória a Deus, acaba tem que estar muito espiritualizado, já tem que ter muito tempo de estrada, tem que estar cheio do Espírito,
que para estar cheio do Espírito não precisa ter muito tempo de crente. Precisa não. Para estar cheio do Espírito, precisa ter muito tempo de crente não. Basta buscar a Deus com intensidade, porque quando você busca a Deus com intensidade, você também recebe de Deus com intensidade, aleluia. Mas não é fácil. Precisamos servir a Deus com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Com determinação. Sabe o que é servir a Deus com determinação, amados? É fazer, das palavras de Paulo, posso reprisar aqui Paulo, que chegou ao ponto de dizer, além do que a gente está lendo aqui, de não ter a sua vida por preciosa, em outra oportunidade ele disse, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nem ninguém me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Servir a Deus com determinação é aquilo que disse Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei, quando Nabucodonosor recebeu, aquela entrega que fora feita dos servos de Deus, tem uns jovens aí que não se prostraram diante da estátua que o Senhor levantou, meio ao toque dos instrumentos. Temos aí que não se dobraram, não. Chama esses jovens, traz eles para cá. Olha, eu vou dar a vocês outra oportunidade para vocês se prostrarem diante da estátua quando mandar tocar os instrumentos aí. Senão vocês vão ser lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Aí os jovens disseram assim, ó rei, fica sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar das tuas mãos, ele vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar, também ele vai se prostrar. Aleluia! Oh, aleluia! Nós não vamos nos prostrar. Servir a Deus, irmão, com determinação. Aleluia! É independente das circunstâncias, das ameaças. Você está firme no propósito de tributar a Ele toda a honra, toda a glória. A Ele, Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor. É isso que é servir a Deus com determinação, de forma incondicional, independente de qualquer coisa. Ainda ontem eu estava dizendo a um colega pastor que se amarmos mais a mulher, a filhos, a pai, a mãe, a propriedades do que a Jesus, Jesus disse, não seremos dignos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa amar Jesus acima de tudo. Agora, cuide de não quebrar os princípios do Senhor, os valores do Senhor. Os valores. E quando eu falo dos princípios do Senhor, os valores do Senhor, eu falo o que está aqui, na palavra. As verdades da palavra é uma só. Nada justifica nós quebrarmos os princípios, os valores da palavra. Louvado seja Deus. O incrédulo que tome suas decisões. O incrédulo que se responsabilize por seus atos. O crente tem que ser crente na palavra. Ser cristão é ser crente na palavra e não abrir mão da palavra por nada. Eis a diferença entre ser evangélico, entre ser protestante, entre ser religioso, entre ser crente e o ser cristão. Ser cristão é ser seguidor de Jesus. E volto a dizer, não existe meio cristão. Não existe cristão espírita, não existe cristão católico, não existe cristão seichonoye, não existe cristão maometano, não existe cristão budista, não existe cristão islâmico, não existe cristão hinduísta, shintoísta, Hare Krishna.
Não. Só existe cristão. E ser cristão é ser seguidor de Cristo. Porque se seguir a Cristo, e seguir Siddhartha Gautama, se seguir Maomé, seguir a Joseph Smith, seguir Allan Kardec, seguir Confúcio, seguir quem quer que seja, não é cristão. Não é cristão. Só é cristão se seguir só a Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu acho que vamos ter Atos capítulo 20, parte 4. Mas eu quero terminar aqui. Eu vou terminar aqui Atos capítulo 20. Senão vai ficar muita parte, né? Eu quero terminar aqui chamando a vossa atenção para o seguinte. Por exemplo, eu tenho mostrado à luz da Bíblia que a nossa fé, a fé cristã, ela não é politeísta. O que é politeísmo? É crença em vários deuses. Crença em vários deuses. Sim, deixa eu explicar uma coisa. Quando eu delimito o meu tempo aqui na abordagem, eu tenho a vida até Jesus dizer, você tem vida, né? Claro. Mas eu delimito pelo tempo que eu tenho aqui no programa. Dia de hoje, por exemplo, eu tenho estamos agora com 5 horas de programa, né? Estamos começando às 0 horas, vamos até às 5 da manhã. Eu reservo 60 minutos para a palavra, a ministração da palavra. Eu acho que se já não passei, estou perto desses 60 minutos, né? Pelo tempo que eu estou falando. E daqui a pouco eu vou parar, porque aqui no programa nós vamos a mais aproximadamente 45 minutos de oração. Então eu delimito o meu tempo de abordagem desse espaço que tenho aqui na programação, né? Mas eu quero avançar um pouco para terminar aqui Atos capítulo 20, essa terceira parte. Eu tenho mostrado que a fé cristã, ela não é politeísta, crença em vários deuses. Até porque a fé cristã, ela é monoteísta. O que significa isso? Crença em um só Deus. Até porque só existe um Deus. Um Deus. Se eu fizer assim, é dois, né? Um Deus. Este Deus é Espírito. Amém? O Deus que criou o céu e a terra. Aleluia. O Deus cujos céus manifestam a sua glória e o firmamento, a obra das suas mãos. Só existe um. No Velho Testamento, este Deus tem vários nomes, mas é um só. Jeová Jireh, Sabaoth, Tzidkenu, Miskadinsky, Elohim, El Shaddai e tantos outros nomes, mas é um só. Cada nome referindo-se a uma atribuição dele, a um atributo pessoal. Jeová, El Shaddai, né? Elohim, enfim. É conhecido como Pai por causa da relação dele com a criatura. De provisão, de proteção, de sustentação. A provisão está incluso aí. Então, o judeu chamava de pai. O pai não é uma personalidade a mais, não é uma personalidade divina distinta do Deus que é Espírito, mas é um só. Filho. O Filho não é uma segunda divindade criada pelo Pai. Não. Filho é o nome dado ao corpo, como está escrito em Hebreus 10, corpo me preparaste, ó Deus. Filho é este Deus assumindo forma humana, habitando entre nós. Quando ele assume forma humana, ele recebe o nome de Jesus,
Quem é Jesus? Jesus é Deus em forma humana. Jesus não é uma segunda divindade. Jesus é Deus em forma humana. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Só que a terminologia santo é Deus santificando, como o nome Jesus é Deus salvando. O nome Jesus significa Salvador. Espírito Santo é Deus santificando o ser humano através da palavra e através do sangue de Jesus. Mas é Deus agindo na mente do pecador, na cabeça do pecador. Falando assim para as pessoas me entenderem. E Deus em espírito, no Novo Testamento, ele tem outros nomes. Espírito da verdade, Espírito de Cristo, Espírito da glória, Espírito eterno. São vários espíritos? Não, é um espírito só. Como as manifestações da palavra da sabedoria, do conhecimento, do ensinamento dos espíritos, a variedade de língua, a interpretação, a profecia, os dons de curar, o discernimento dos espíritos. São muitas manifestações, mas é o mesmo espírito, operando tudo em todos. Então não existe vários deuses, três deuses, é um Deus apenas. Aí eu tenho usado, para inclusive explicar isso, essa referência aqui de Atos, capítulo 20, verso 28. Leia comigo. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Efésios capítulo 4, aí você tem que correlacionar. Isso é uma prática hermenêutica. Correlacionar com Efésios 4:11. Efésios 4:11 diz que Deus constituiu, Efésios 4:11, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Aí fala de Cristo, Verso 7, por exemplo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto lhe subiu, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu a todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, ele quem? Jesus. Está dizendo que ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Está dizendo que quem constituiu foi Jesus. E aqui está dizendo que foi o Espírito Santo. Está se contradizendo a Bíblia? Não. Está falando da mesma pessoa. Está falando da mesma pessoa, usando outro termo. Por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Gente, Deus tem sangue? Se Deus é espírito, como está escrito em João 4:24. Lucas 24:39, Jesus disse: o espírito não tem carne nem osso. Como é que vai ter sangue? Por quê? Está se falando da mesma pessoa, irmãos. Amém? Então, é mais uma referência clara para mostrar que a nossa fé é uma fé monoteísta e não uma fé politeísta. Não existe três deuses, existe um só Deus. Por isso que tudo deve se resumir em nome de Jesus. Porque em Jesus habita corporalmente, diz o escritor aos Hebreus, toda a plenitude da divindade. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Um abraço. Deus abençoe vocês. Nós vamos nos organizar agora para a oração. Amém, amados? Fiquem na paz. Deus os abençoe. Se inscreva no canal
do YouTube, aqui no canal do Acorda Bênção no YouTube, em nome de Jesus. Amém?